O assunto é a escola sem partido. Veja, escola sem partido. É uma discussão já um tanto quanto antiga, né, devido à velocidade com que as coisas andam, uma discussão antiga. Eu já tinha comentado isso, mas fui conclamado, como eu disse, a ser chamado, fui conclamado a falar novamente sobre esse tema. Veja, em tese, a escola sem partido, ela gostaria que a educação fosse uma espécie de reprodução de conhecimento, uma reprodução insípida, inodora, incolor de conhecimento. Como se fosse possível o professor entrar na sala de aula deixando do lado de fora todas as suas expectativas, tudo aquilo que ele é como ser humano. E também, por outro lado, como se o aluno, ao entrar na sala de aula, deixasse para fora tudo o que ele é, tudo. Porque uma pessoa é um mundo, é um universo, e é um universo em movimento, em que o professor não pode calar o movimento do aluno, nem conseguirá calar o seu próprio movimento. A sua fala, o seu jeito, o seu olhar, o tom de voz, como se veste, são elementos que falam desse professor. A mesma coisa em relação ao aluno. Não é possível travar o tempo, travar a história. Não é possível travar as personalidades, parar no tempo. A escola sem partido é uma tentativa de que a escola pare naqueles instantes em que o conteúdo está sendo desenvolvido, o tempo para. A história não conta, o lugar não conta, os movimentos sociais não contam, nada conta. É como se o conteúdo fosse algo deglutível, com sabor único, e que todos, ao terem contato a esse conteúdo, terão a mesma sensação, sentirão o mesmo sabor. É uma ilusão. Evidentemente é uma ilusão. Evidentemente que quem pensa assim não é alguém conhecedor de uma sala de aula, conhecedor dos movimentos de uma sala de aula, não é conhecedor de que não é um professor, não é nem dois, nem três, são vários, e que os professores pensam diferentes, brincam entre si, dialogam entre si, conversam com o aluno tem contato com o professor de história, de geografia, de matemática, química, física, tem contato entre si, os alunos entre si, as famílias entram em contato. Portanto, parar o tempo, parar a história, parar o contato, parar a transformação, que é o desejo da escola sem partido, é uma ilusão. É violento, é tenebroso, porque não é possível passar conhecimento sem transformação. É impossível um conhecimento que não seja um conhecimento discutido. É impossível estudar história sem história, filosofia sem filosofia. É impossível discutir matemática sem vida. Eu não posso discutir juros simples, juros compostos, não posso discutir geometria sem levar no contexto a vida, o movimento, aonde se aplica, por que se aplica. É impossível numa sala de aula exigir que um aluno não pergunte determinado assunto sobre um contexto diferente da sala de aula. Se o aluno pergunta sobre o cálculo da pirâmide, e se o aluno pergunta por que existem favelas, o professor tem que responder. E vai responder. E vai responder levando na resposta toda a realidade que o criou. E o aluno vai entender a resposta.
ouvindo de dentro da realidade que criou esse aluno. Portanto, ele não é submisso porque ele tem a realidade dele. Ele não é submisso ao professor. Ele não é uma esponja que pega a água e puxa. Ele responde, ele se contrapõe, ele entende e se contrapõe. Ele pode entender e não se contrapõe. Ele pode não entender e pedir de novo. Não é possível. A ideia de escola sem partido é a afirmação de uma escola partidária. Exigir uma escola sem partido é exigir que ela escolha um partido, que ela escolha uma forma de ver o mundo e nela trave o tempo. Querer uma escola sem partido é querer uma escola extremamente politizada, mas politizada no péssimo sentido. Politizada no sentido de escolher uma forma política de ver o mundo e seguir por esse caminho. E seguir de maneira pouco reflexiva, pouco densa. Portanto, a escola sem partido é muito ruim. É muito ruim. Porque ela só tem aquele verniz de querer fazer o bem, de querer fazer as crianças serem livres. Mas um adolescente, uma criança, só é livre quando pode pensar, quando pode refletir, quando pode ouvir dos seus professores seus relatos e suas histórias, não de maneira monocromática, não de maneira linear, mas ele será livre para escolher entre professores que pensam diferente, que discutem, que brincam, que transformam e são transformados, professores da esquerda, professores da direita, professores sei lá eu o que. O importante é que a escola é viva, é colorida, é importante, é fundamental e nunca monológica, nunca linear, nunca parada no tempo, porque escola é transformação, escola é pensamento, a escola é várias formas de ver o mundo, mas ver o mundo, não querer parar o mundo, não querer monologar com o mundo, ver o mundo, sentir o mundo, discutir com ele, percebê-lo, senti-lo, abraçar o mundo e sentir como ele pulsa. Portanto, falando em como ele pulsa, a minha repulsa a essa ideia de escola sem partido. Realmente uma proposta muito ruim e de má fé. Um abraço.